Hoje, mais uma aula, a terceira aula do fenômeno religioso. O tema da aula de hoje é o senso religioso, o ponto de partida. Uma introdução. A verdade é como encontrar uma coisa linda pelo nosso caminho. Só a vemos e percebemos se estivermos atentos. O problema, portanto, é de atenção. Primeiro passo. Como proceder? Como abordar a experiência religiosa de modo a captar os seus fatores constitutivos? Definamos por ora o método. Se a experiência religiosa é uma experiência, não podemos senão partir de nós mesmos para olhá-la de frente e colhê-la nos seus aspectos constitutivos. Mas atenção, esse eu mesmo pode correr o risco de ser definido a partir de uma imagem que eu tenho de mim mesmo, ou por um preconceito. O que significa isso? É muito fácil que nós, na sociedade na qual vivemos, possamos ter uma concepção de nós mesmos segundo como a sociedade coloca. Exemplo bem concreto, uma pessoa pode até cair numa baixa autoestima, ter um olhar negativo sobre si mesmo, talvez porque não se destaca socialmente, talvez porque não tem um físico padrão, segundo a lógica que a sociedade coloca. Na realidade, quando nós somos determinados por essa forma de olhar para nós mesmos, é um olhar estereotipado que a sociedade coloca e nós muitas vezes também entramos nessa. Depois, então, partir de si mesmo é realista quando de fato a pessoa se olha em ação na vida cotidiana. Quando agindo, empenhando-se na vida, ela começa a conhecer a si mesmo e descobrir as suas potencialidades. Por isso, São Tomás de Aquino dizia que uma pessoa percebe que existe, que vive, pelo fato de que pensa, sente e executa outras atividades semelhantes. Muito bem. Então, o segundo passo é o eu em ação. É no eu em ação que aparecem os elementos sustentadores do sujeito humano. Alguns exemplos para entendermos isso. Imagine uma jovem que não gosta de aritmética, mas movido pela pressão de uma prova, tem aula de apoio com um excelente professor, que tem um ótimo método. Então, esse professor é tão bom, ajuda essa garota a entender a matéria, ajuda ela até a compreender que ela tem uma facilidade até acima do normal de aprender a matéria. Por ter um bom professor e um bom método, ela começa a descobrir uma potencialidade nela mesma em aprender matemática que ela nem sequer sabia antes. Outra coisa, uma garota de 16 anos que acorda pela manhã dizendo: a minha vida não tem sentido, não há nada que eu saiba fazer, meio triste, meio deprimida, mas de repente aquele garoto ao qual ela está apaixonado, mas é tímido, um dia perde a timidez e diz para ela que também ele está apaixonado por ela. E os dois são amigos de sala de aula. Duvide que no dia seguinte ela vai acordar deprimida, triste, ela vai querer logo ir para a escola para encontrar aquela pessoa a qual ela está apaixonada. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que na nossa vida, quando entra fatores que tocam o nosso ser, que nos interessam, nós entramos em ação. Isso move a nossa liberdade e nos leva a nos empenharmos. Depois, um outro passo importante. Mas atitudes análogas ao não sou capaz da garota que olhava para si mesma, ficava deprimida e achava que não era capaz de fazer nada de bom, agora muda tudo. Por isso, esse não sou capaz também pode ser aplicado ao homem adulto em relação à experiência religiosa. Um adulto pode dizer: não sinto Deus, não tenho a necessidade de enfrentar esse problema. Porém, ele assume essa postura, essa atitude, impelida por uma série de condicionamentos distrativos, mas não conduzido pela reta razão. Porque a reta razão, coerentemente empenhada, não excluiria jamais a questão de Deus ou a questão religiosa. Muito bem. Terceiro passo. De tudo que eu falei, a grande questão então é o compromisso com a vida. Se a primeira coisa é o eu em ação, e nós descobrimos quem nós somos quando nós realmente nos empenhamos com as coisas, com a realidade. Logo, se queremos crescer e amadurecer de verdade na vida, é muito importante um compromisso sério com a vida. Por isso,
Gosto muito dessa definição. O significado da vida é um ponto de chegada possível somente para quem está comprometido com a vida, com os acontecimentos e encontros que se dão na vida. Mas o compromisso com a vida nunca pode ser parcial. Ao contrário, esse compromisso deve considerar todos os fatores, os relacionamentos afetivos, a família, o trabalho, o estudo, tudo. O empenho com um ou outro aspecto apenas não nos forma com uma personalidade adulta e madura. Agora, esse compromisso com a vida tem alguns aspectos. O primeiro aspecto do compromisso com a vida é o compromisso com a tradição. E o que é tradição? Eu não estou falando de tradicionalismo, estou falando de tradição. A tradição é, pois, aquela complexa herança com a qual a natureza arma a nossa pessoa. Tudo que somos e temos deriva da nossa tradição. Fomos educados numa família, temos certos pais, certos avós, estudamos em certos colégios, pertencemos a essa ou aquela religião. Fato é que nós carregamos todo um conteúdo, toda uma riqueza que depende dessa tradição. Por isso, a tradição é aquele fator da vida que está fortemente conectado com o problema religioso. Por quê? Porque o fator religioso liga passado, presente e futuro, porque fala do significado da vida, do sentido da vida. Como é verdade que quando uma pessoa nasce numa família religiosa e segue essa tradição religiosa, essa pessoa também assume valores fundamentais que estão no passado, no presente e que ajudam a criar o futuro, sustentar o futuro. Então o fator religioso é muito importante na tradição. Mas atenção, esse empenho com a tradição não pode ser um empenho acrítico. Não. Por isso, o empenho com a vida, com a tradição, implica, antes de mais nada, ser leal com essa tradição, agir com aquilo que foi dado. Mas, para que essa lealdade seja ativa, é preciso que se utilize de forma efetiva o nosso senso crítico, ou seja, é preciso avaliar aquilo que recebemos e ficar com aquilo que é bom, como fala São Paulo. Somente assim poderemos ser fecundos e criativos, originais. Esse ponto é muito importante, porque normalmente na juventude a tendência é abandonar a tradição, sobretudo religiosa. Não é aceitar acriticamente ou cegamente. É importante levar em conta, abraçar. Você tem dentro de você a capacidade de crítica para avaliar e julgar todas as coisas, como vimos na primeira premissa, na aula que nós já demos. Nesse sentido, abraçar a tradição, agir com aquilo que foi dado e aplicar o senso crítico, tornar seu aquilo que seus pais passaram para você. Então, por isso, tem uma citação muito interessante que eu gosto. Aquilo que tu herdaste de teus pais, ganha-o novamente para possuí-lo. Dar as razões faz com que aquilo que eu recebi torne-se meu. Depois, o valor do presente. A pessoa é tanto mais ela mesma, ou seja, inteira, criativa, quanto mais vive no instante presente tudo aquilo que a precedeu. Atenção, nós vivemos sempre no presente. Passado não existe mais, futuro não existe ainda, existe sempre o presente. O empenho verdadeiro é sempre com o presente, dar as razões daquilo que vivemos no presente. Por isso que o presente é o lugar da liberdade, ou seja, onde a pessoa considera e avalia aquilo que recebeu. Outro passo importante é no presente que nós decidimos, que nós nos empenhamos de verdade para construir o nosso futuro. Esse presente é o passado vivido na memória. A memória é o lugar onde nós salvaguardamos a riqueza do passado. O futuro depende do empenho que a pessoa vive no presente. Não havendo um empenho verdadeiro no presente, o futuro está comprometido. Agora, o último passo nesse ponto, o senso religioso ponto de partida, é a dupla realidade. Se uma pessoa se empenha seriamente com a sua vida, ela percebe no presente que há nela dois tipos de realidade. Ela é feita de uma dimensão material, física, biológica, e de uma dimensão espiritual, a alma espiritual. Ok? Então, uma realidade descritível e mensurável, o corpo. Outra realidade que não se pode mensurar é a alma. Certo? Nesse sentido, a realidade da nossa alma é a realidade imaterial. Tanto é verdade que nós temos a ideia da bondade e sabemos que a ideia da bondade é algo real. Quando eu falo da beleza ou de algo belo, é porque eu tenho inato em mim a ideia da bondade, que é imaterial. Logo, o que essa ideia, o juízo de valor sobre as coisas ideias e juízos estão na nossa alma e é uma realidade material. Muito bem, se eu tenho uma realidade que não é matéria,
e outra realidade que é matéria, unidos, então logo nós concluímos que nós somos feitos de duas dimensões, material e espiritual, corpo e alma. Agora é importante um corolário. Na Bíblia, a palavra morte está ligada à palavra latina, cujo prefixo é cum, mais rumptur, que significa decompor, corromper-se. Mas atenção, a corrupção física só acontece biologicamente, só o nosso corpo se decompõe. A realidade da alma, sendo espiritual, não se decompõe, não se corrompe materialmente falando. Qual é a conclusão que nós chegamos então? Que isso é filosofia, hein? Só nosso dado biológico, nós morremos só biologicamente. Há algo em nós que é imortal, portanto, nossa vida tem uma dimensão eterna. Isso é muito importante, porque nós nos perguntamos sim, de onde venho, para onde vou, o que será de mim depois que eu morrer, etc. A resposta filosófica, e depois a religião já afirmava isso, nós temos uma dimensão dupla, corpo e alma, certo? Duas dimensões. Uma é corruptível, mensurável, está sujeita à morte biológica. Outra não, é espiritual e jamais morrerá. Agora, todo o mistério do que acontece depois da morte, aí já é teologia, não é o nosso caso estudar isso aqui, ok?